Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 31 de agosto, celebramos São Raimundo Nonato. Nosso santo de hoje é espanhol, nascido na região da Catalunha, no ano de 1204. Era de uma família nobre, mas que estava economicamente em decadência. Ele recebeu o nome de Nonato porque ele nasceu quando a sua mãe já não estava mais nata, ou seja, já não estava viva. E por conta disso recebeu esse nome, foi criado, portanto, somente pelo pai, sem a presença da mãe. E o pai, desde cedo, desde quando ele era criança, percebeu que ele tinha uma tendência muito forte para a vida religiosa, para a espiritualidade. Ele costumava passar muito tempo em oração e o pai imaginou que ele fosse escolher a vida religiosa consagrada. Para tentar fazer com que ele mudasse de ideia, deu para ele uma fazendazinha para ele administrar numa região rural, achando que talvez o trabalho pesado, ocupando muitas horas do dia, iriam fazer com que ele mudasse de ideia. Não foi isso que aconteceu. Ele se dedicou ao trabalho que o pai lhe confiou, mas sempre que ele tinha um momento livre, ele se dedicava à oração, à contemplação, e isso muitas vezes durante muitas horas. No fim das contas, ele, já com 20 e poucos anos de idade, decide de fato seguir a vida religiosa. Encontrou uma certa resistência por parte do pai, mas no final das contas esse pai deu o seu consentimento. São Raimundo Nonato se identificou com um carisma religioso que era recém-fundado. E um carisma ele vem sempre para responder a necessidades muito concretas da humanidade, especialmente naquele momento histórico em que aquele carisma aparece historicamente. Essa ordem recém-fundada era a Ordem de Nossa Senhora das Mercês, que tinha como missão resgatar cristãos que nessa época estavam aprisionados, escravizados por muçulmanos, também chamados de mouros, especialmente no norte da África. Então essa ordem religiosa surgiu com o objetivo de resgatar esses cristãos que eram perseguidos e que eram escravizados. Era, portanto, uma ordem religiosa que exigia muita coragem por parte dos seus membros. E era esse o perfil de São Raimundo Nonato. Ele ingressou na ordem religiosa, depois de alguns anos de formação, ele recebeu o hábito diretamente do fundador da ordem, que era São Pedro Nolasco. Continuou seus estudos, estudou filosofia, estudou teologia e foi ordenado sacerdote. Logo depois de ordenado, suas primeiras missões aconteceram em companhia do fundador, São Pedro Nolasco, numa dessas visitas à Algéria, no norte da África. Ele conseguiu resgatar 150 cristãos que estavam escravizados. Muitas vezes eles agiam da seguinte forma: eles, claro, eram ótimos pregadores, tinham uma boa capacidade de argumentação, de persuasão, e eles também arrecadavam dinheiro na Europa para, com esse dinheiro, eles poderem negociar com os muçulmanos. Então eles tinham que ter uma grande capacidade diplomática e também de arrecadar recursos para conseguir pagar pela libertação dos escravos cristãos. Além disso, claro, eles passavam muito tempo fazendo jejum, penitência, orações, para que o Espírito Santo interviesse e, de fato, os cristãos fossem libertos. Era, portanto, uma ordem religiosa com uma vocação, um chamado muito específico e que exigia, digamos assim, muito sangue no olho por parte desses religiosos. Ele, então, conseguiu sucesso nessa missão, uma das primeiras que ele fez, resgatando 150 cristãos. Não só eles foram libertos, mas ele conseguiu que esses cristãos voltassem para suas casas, para suas famílias. Depois ele recebeu do fundador a missão de passar um tempo em Roma, trabalhando pela aprovação pontifícia definitiva para a ordem, conseguiu resultado positivo em relação a isso. Depois ele voltou ao norte da África e chegou num ponto em que ele não tinha mais dinheiro para libertar cristãos e não conseguia mais recursos. No fim das contas, a única coisa que ele tinha para negociar era a si mesmo.
Então ele se ofereceu como refém no lugar de um certo número de cristãos que estavam presos. Os muçulmanos aceitaram e aí ele ficou lá sendo torturado, sofrendo inúmeros maus tratos. Muitas vezes ele ficava o dia inteiro no sol quente, passava muito mal, às vezes até alucinava com aquilo. E os religiosos, quando souberam, ficaram muito impressionados e tentavam conseguir dinheiro para resgatar o padre Raimundo Nonato. Só que os muçulmanos sabiam o valor dele e cobravam muito mais caro do que para libertar um cristão, digamos assim, comum. São Raimundo Nonato, preso, ele fortificava, animava muito os outros cristãos que estavam presos ali. Então, muitos cristãos que até por medo de morrer já tinham se declarado muçulmanos, eles passaram a voltar atrás e se identificar como cristãos. O testemunho dele, do padre Raimundo Nonato, foi se espalhando e muitos cristãos começaram a ter coragem de se confessar como cristãos, mesmo com o risco de morrer, mesmo com o risco de serem escravizados. Então, os muçulmanos ficaram com muita raiva disso, porque viram que o testemunho daquele padre corajoso estava arrastando cristãos de volta à fé ou a terem coragem de anunciar mais abertamente em que eles acreditavam. E aí as torturas ficaram muito mais pesadas em relação ao padre Raimundo Nonato. Ele foi julgado e os magistrados mouros decidiram que, como pena, ele teria os seus lábios furados e fechados com um cadeado, para que ele não mais pudesse falar de Jesus ou do Evangelho para mais ninguém. Ele passou por essa tortura, por várias outras, durante 8 meses. Ele já estava preso há um tempo e depois desse julgamento ele passou mais 8 meses sofrendo ainda mais, muito tempo sem comer, muito tempo sem beber água, sofreu muito, ficou com a saúde muito debilitada. Ao todo ele passou mais ou menos 1 ano preso. E desse tempo de 1 ano, 8 meses com privações e torturas ainda mais pesadas. O Vaticano se envolve na questão, consegue arrecadar uma quantia muito considerável e a partir disso eles conseguem pagar pelo resgate do padre Raimundo Nonato, que então volta inicialmente para a Espanha, onde ele é acolhido pelos seus irmãos religiosos. Isso é o ano de 1239, mas ele já com a saúde muito abalada, muito magro. Nunca mais ele teve, claro, o mesmo vigor físico. O Papa, muito impressionado com a história dele, o Papa Gregório IX, que era o Papa da época, inclusive interviu para que o processo se resolvesse de forma mais rápida e o Papa quis nomeá-lo cardeal. O cardeal, ele se veste de vermelho exatamente porque ele tem que estar disposto ao martírio, a se sacrificar pelo bem da igreja, ajudando o Papa na sua missão. E o Papa viu que não existia uma pessoa mais adequada para ser realmente um cardeal do que aquele padre. No fim das contas, o Papa o nomeia cardeal e o chama para Roma para ser um assessor direto do Papa, um conselheiro do Papa nas decisões importantes que ele tem que tomar. De forma obediente, o padre Raimundo Nonato, que mesmo depois da nomeação cardinalícia, continuou tendo um estilo de vida muito humilde, muito pobre, muito simples, não mudou em nada. Ele aceitou com obediência o chamado do Papa, foi a Roma, mas a saúde dele realmente estava muito debilitada e na viagem ele acabou morrendo, ainda teve tempo de receber os últimos sacramentos e morreu no fim das contas no dia 31 de agosto de 1290, com apenas 36 anos de idade. Seu corpo foi enterrado num túmulo que ficava na cidade de Cardona, na Espanha, e logo depois do sepultamento, aquele lugar, aquele túmulo se tornou alvo de peregrinação de muitos fiéis, que passaram a testemunhar muitos milagres, muitas graças alcançadas a partir da intercessão do padre Raimundo Nonato. Sua canonização aconteceu alguns séculos depois, no ano de 1681, e pouco depois da sua canonização, ele passou a ser considerado pelas pessoas em geral como padroeiro oficial dos nascituros, por conta do parto difícil que teve, que deu origem ao seu nascimento.
também padroeiro das gestantes que estão no momento do parto, na hora do parto, também padroeiro das parteiras e dos obstetras, exatamente também por conta desse parto difícil que ele teve e que levou, no fim das contas, à morte da sua mãe, e o seu nome virá o nome de Raimundo Nonato. Nos inspiremos nesse padre tão corajoso, com tanto ardor na evangelização, no resgate aos cristãos escravizados, que amava tanto a igreja, tanto Cristo, que se ofereceu de uma forma tão entregue, mesmo diante de torturas tão cruéis, mesmo diante de tantas perseguições, de tantas adversidades, ele se fez oferta pela salvação de outros. Nos inspiremos nesse Padre que nos ensina a sermos solícitos, solidários e sensíveis diante de tantos cristãos que hoje também, infelizmente, são perseguidos, muitas vezes são presos em tantos lugares do mundo, simplesmente por professarem a fé em Cristo. Nos inspiremos no santo de hoje a nos fazer um com esses cristãos que são perseguidos em tantos lugares, nos fazer um com aqueles que sofrem, com aqueles que são privados da presença da família, que são privados de alimento, que são privados de carinho, de afeto, de amor. Nos unamos ao Cristo que é crucificado na carne de tantos irmãos na fé que ainda nos nossos dias sofrem e que precisam receber a nossa solidariedade, a nossa compaixão, o nosso coração, a nossa vida ofertada. São Raimundo Nonato, rogai por nós.